está aqui com a gente a coordenadora de Relações Internacionais da Universidade do Sagrado Coração, professora doutora Karina Stange Caladrim. Nós vamos falar sobre a questão da Venezuela. Professora, obrigado por sua presença, por estar aqui com a gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa confusão que está acontecendo, né? Na última quinta-feira, o Nicolás Maduro resolveu fechar as fronteiras e aí a crise se intensificou mais. Rapidamente, porque se falar de história, né? A gente vai o programa todo para falar sobre isso. Mas para explicar quem está em casa, como é que começou toda essa crise, essa confusão na Venezuela? Bom dia, Karina. Bom dia, obrigada pelo convite mais uma vez. Então, a crise ela começa já no governo do Hugo Chávez, né, que faleceu em 2013, mas é importante ressaltar que ela começa com caráter econômico. Então, por conta da escolha da matriz econômica da Venezuela, muito dependente do petróleo, isso é importante ressaltar, né, dependente de apenas um produto para exportação, que passou, né, por um período nos anos 2000 de muita bonança econômica por conta do preço do petróleo internacionalmente. Então, eles exportavam apenas o petróleo, mas como o preço estava muito bom, né, no mercado internacional, muito dinheiro, né, acabava entrando na Venezuela. E a escolha, né, da política econômica, uma política mais voltada, né, a gente pode dizer, para o socialismo, mas assim, é difícil definir, falar que é socialista, mas mais voltada para uma matriz econômica mais socialista, então de preços artificialmente baixos para a população, de produtos, principalmente do petróleo, né, o combustível era muito barato na Venezuela, e com isso, né, enquanto o dinheiro estava entrando, tudo bem. O problema é que o petróleo internacionalmente caiu o preço. Isso, né, a partir daí dos anos 2010, foi caindo gradualmente o preço do petróleo no mercado internacional, e essa dependência exclusiva do petróleo causou, então, uma crise econômica muito grande na Venezuela. Essa crise acabou depois se tornando uma crise política. Então é essa situação que a gente tem instaurada hoje. A morte do Hugo Chávez em 2013 também, né, aumenta a crise, porque aí você tem o substituto Nicolás Maduro, que podemos falar da imagem dele, né, não tem a popularidade do Hugo Chávez na Venezuela. Ele chegava até 75% de rejeição pela população venezuelana, e por isso que a última reeleição dele, né, por um mandato de mais 6 anos, estranhou muito. E estranhou para a comunidade internacional. Como um presidente que tem 75%, né, de reprova pela população pode ser reeleito com uma quantidade considerável de votos. Professora Karina, bom dia, é um prazer recebê-la aqui na Top, e neste final de semana tivemos o fechamento das fronteiras, tanto com o Brasil quanto com a Colômbia da Venezuela. E os Estados Unidos, que vivem aí sempre conflituosamente com a Venezuela, estavam enviando, através da Colômbia, suprimentos, alimentos, medicamentos para a Venezuela. Por que dessa tentativa dos Estados Unidos de tentar ajudar a população venezuelana, e o que isso tem a ver também com o fechamento das fronteiras? Obrigada também, bom dia. Então, a situação começa, né, teve a reeleição, né, do Maduro, e com isso, o presidente, então, da Assembleia, né, do Parlamento, na verdade, me desculpa, que é o Guaidó, ele juntamente com países, né, ao redor do mundo, principalmente aqui na América Latina, Estados Unidos, mas também Europa, outros países, acabam por não reconhecer a reeleição do Maduro e reconhecer o Guaidó, então, como um presidente interino, né, que seria responsável por convocar novas eleições num período de 30 dias. Com esse movimento político na Venezuela, o Guaidó diz que irá receber ajuda, né, desses países, ajuda humanitária desses países, né, se auto-intitulando, então, o presidente interino. O que acontece, então, como, né, podemos dizer, movimento, né, contrário a isso, o Maduro, com o apoio das Forças Armadas, se nega a receber essa ajuda, fechando as fronteiras. Essa ajuda poderia vir, né, pela fronteira brasileira, tanto quanto pela fronteira colombiana, e por isso ele fecha as fronteiras. Com o movimento para rechaçar, de fato, né, essa postura dos Estados Unidos e essa postura internacional de reconhecimento do Guaidó como presidente. Então é para mostrar, olha, não reconhecemos o Guaidó como presidente, não reconhecemos esse movimento internacional que para ele seria um movimento de cima para baixo, né, porque então seria a comunidade internacional interferindo na política interna da Venezuela. Então com isso vamos fechar as fronteiras, não vai entrar nada no território venezuelano. E aí toda essa confusão, né, Karina? E tem um outro detalhe ainda, que a Venezuela mantém relações comerciais com a Rússia e com a China, aliás, e com Cuba também.
esses países não reconheceram, né, o Guaidó como o presidente aí. Isso gerou também um impasse internacional, porque a gente está falando principalmente das principais potências mundiais, né? É esse pano de fundo aí também que deixa a situação mais complicada? Sim, exatamente, né? Alguns analistas dizem até que vivemos uma nova Guerra Fria por conta, né, não só da questão da Venezuela, mas por exemplo a questão da Síria, que envolve esse jogo dos atores políticos como Rússia e Estados Unidos, mas também China. Temos agora uma guerra comercial Estados Unidos-China. Então todo esse pano de fundo do cenário internacional também interfere em questões mais particulares das regiões, né, ao redor do mundo. Então tem essa questão e tem mais uma, porque tanto Rússia quanto China injetaram muito dinheiro na economia venezuelana nos últimos anos e são credores da economia venezuelana. A própria China foi a que mais investiu, mais 70 bilhões de dólares. E agora, né, a Venezuela já pagou parte disso, mas ainda, né, faltam cerca de 15 bilhões para serem pagos. Então, é muito interessante, tanto, e a Rússia também, mas tanto interessante para a Rússia e para a China que, né, recebam o dinheiro que foi emprestado. E por isso eles estão aí confiando na figura do Nicolás Maduro para pagar o que foi devido, e não confiam tanto na figura do Guaidó para isso, que pode querer decretar uma moratória, visto a crise econômica. Então, também tem esse interesse por trás, além, é claro, da disputa com os Estados Unidos. E tudo envolve aí o petróleo como também aí o principal produto, né, Karina? Sim, mas como eu disse, o petróleo tem caído muito o preço internacionalmente, novas, né, fontes de petróleo foram encontradas, muito principalmente nos Estados Unidos. Então, também é perigoso, né, a questão do aumento do preço visto a crise da Venezuela, uma decisão ali, a Venezuela faz parte da OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, que é um cartel que define o preço internacional. Então, também tem esse perigo de aumentar muito o preço internacionalmente, mesmo com a tendência da queda, né? Professor, um país, né, com 2 presidentes, Guaidó e Maduro, como é que você vê essa situação, visto que o Maduro tem 75% de rejeição da população e mesmo assim foi eleito, e o Guaidó que também se autodeclara presidente. Como é que você vê essa situação e, na sua visão, quem é o presidente de fato da Venezuela no momento? É difícil, né, pontuar assim, dizer minha opinião pessoal. Eu acredito que o Guaidó tem a mais legitimidade, né, pois foi o processo de eleição dele, né, até na liderança do parlamento, mas a questão é muito mais delicada e temos também que pensar na população, que são os que mais sofrem nessa situação, agora ainda mais com as fronteiras fechadas. Muitos deles não conseguem sair do país, né, que estavam buscando cruzar a fronteira, tanto com o Brasil quanto com a Colômbia. Então, muito essa situação e a interferência internacional tende a só piorar essa situação. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado e a crise política, acredito, só tende a piorar aí nos próximos dias e meses. E o que define agora é o apoio das Forças Armadas. A quem as Forças Armadas vão apoiar vai se manter no poder. E se eles continuarem apoiando o Nicolás Maduro, é esse o quadro aí. Podemos até, né, esperar uma crise mais violenta pela frente, até, quem sabe, uma guerra civil. Era isso que até você antecipou um pouquinho do que eu ia falar, porque o que a gente viu nesse final de semana, dos suprimentos não entrando, a população entrando em conflito, claro, ali com as Forças Armadas, né, a Guarda Nacional que chama, né? E isso pode intensificar ainda mais. Você acha que é possível esse sentimento, os ânimos ficaram mais exaltados e realmente a situação que já está tão complicada na Venezuela fica pior ainda, aí envolvendo aí um conflito não armado, porque a população não tem armas, né? Mas uma guerra civil mesmo, né? É possível descambar para esse lado, Karina? É a tendência, né? Ainda mais se houver uma intervenção externa. Esse é o que está sendo mais discutido agora no cenário internacional, se haverá uma intervenção externa ou não. Muitos dizem, né, que os Estados Unidos está procurando apoio de outros países, inclusive o Brasil, para um apoio nessa intervenção, né, externa. Não sei se seria aprovada na ONU, por exemplo, né, porque precisaria de uma aprovação da ONU para isso, mas, né, muitos se dizem disso, e até o próprio nosso vice-presidente já disse que o Brasil não interferiria, né, de maneira militar nessa questão, que não seria nosso foco agora, que seria mais uma ajuda humanitária mesmo, mas é algo que, mesmo o Brasil não aceitando, outros países podem fazer parte disso. Então, sim, é possível um conflito interno, né, na Venezuela. Eu acredito que não uma guerra com outro país, mas com essa interferência externa.
E, professora, então, até respondendo já essa questão, é muito difícil prever, pelo menos no futuro próximo aí, algo que possa acontecer na Venezuela. Tem muitas possibilidades ainda que devem acontecer, né? Sim, com certeza. Depende se como que a sociedade internacional, né, a comunidade internacional vai lidar com isso, se os Estados Unidos vão mesmo querer uma intervenção externa na Venezuela, se as Forças Armadas vão continuar apoiando o Nicolás Maduro. Tem muitas variáveis, né, nessa questão. E até porque dentro desses players, né, os países envolvidos, né, você tem a Rússia, você tem a China, o próprio Estados Unidos, aí também, né, a comunidade europeia também já declarou reconhece o Guaidó como presidente. Prever o futuro da Venezuela nesse momento é muito difícil, né? Você como professor de relações internacionais, a previsão de tempo aqui eu já erro todas, né? Que demais dizer de um país, né, Karina? Não, é muito difícil. A gente estuda, né, para tentar fazer análises internacionais, mas a gente tenta analisar o presente. É muito difícil analisar o futuro, porque tudo pode acontecer, né? E quem sofre mais nesse momento é sempre a população. A gente tem assistido aí, aliás, quando foi decretado o fechamento das fronteiras, a gente viu um êxodo das pessoas que moram ali na próxima, tanto a Colômbia quanto o Brasil, indo comprar suprimentos, porque não tem, né? Essa é a realidade, não tem suprimentos básicos na Venezuela. Não tem, é por conta dessa política, então, de preços artificialmente baixos, que não sustenta numa prática de mercado como temos, numa prática de mercado capitalista como temos hoje no mundo. Não se sustenta. Então, por isso que os produtos não estão mais nas prateleiras, porque com o preço baixo, você não tem fornecedor, né? É insustentável o sistema. Então, a população não tem produtos e não consegue agora sair do país para buscar, e mesmo muitos saíram mesmo para morar aqui no Brasil ou morar na Colômbia e não conseguem mais sair, então tiveram até as suas liberdades civis, né? Direito de ir e vir restritos. E, professora, a gente está falando da Venezuela, mas falando um pouco também do Brasil. Você até disse a questão do Mourão, né, que diz que o Brasil deve manter uma postura um pouco mais pacificadora nesse sentido. O Brasil, historicamente, não entra em guerras, mas como que você vê a situação do Brasil? Até porque faz fronteira com a Venezuela, então o estado de Roraima, principalmente, é um dos mais interessados no que acontece do outro lado da fronteira. Como que você vê a situação do Brasil, mesmo num cenário de tantas incertezas? Então, agora temos aí um novo governo, a política externa, né, está se modificando aos poucos. Então, a gente pode até fazer um comparativo. Historicamente, com a política externa brasileira, o Brasil não se envolveria. Então, isso a gente está falando da política externa desde a década de 70. Então, já, né, uma política de Estado que não modificou esses pontos ao longo dos governos que tivemos nesse tempo, que não interferiria na questão, né? Daria um apoio político, um apoio humanitário, mas não um apoio, né, militar, de fato, enviando soldados para uma guerra, alguma coisa assim. Talvez numa operação de paz, como aconteceu no Haiti, né, pensando principalmente no caráter humanitário. Agora, com a nova política externa, né, se modificando, talvez poderia mudar por conta da pressão dos Estados Unidos, né, mas como já bem adiantou o vice-presidente Mourão, que, né, ainda mais ele sendo um general, entende muito bem das questões das Forças Armadas, acredito que não haverá uma operação militar, alguma coisa assim, a não ser se for de caráter humanitário. Agradeço você, viu? A gente vai convidar a Karina a vir aqui outro dia, gente, porque ela tem um trabalho muito bacana. Ela é especialista em Israel, Oriente Médio, também, né? É sempre uma situação conflituosa. Essa é parte do seu trabalho, né, Karina? Sim, eu sou especialista em política externa israelense, né? E com isso os conflitos no Oriente Médio relacionados a Israel, principalmente Israel-Palestina, né? Mas também Israel, Hezbollah, Líbano, então, e Irã. Então, essa é principalmente minha área de estudo. E, claro, né, estou aberta aí para voltar, né? Muito obrigada pelo convite mais uma vez.